Fala pessoal, tudo certo? Então eu vou estar fazendo aqui agora um tutorial de como usar a ferramenta Lucidchart e também vou estar fazendo uma demonstração de como é que usa para criar o diagrama e tudo mais. Para começar, ela não é uma ferramenta que a gente precisa baixar, tu consegue acessar direto no navegador. Digita ali Lucidchart, ela já vai abrir. Aqui a primeira, só clicar. Aqui tu pode criar a tua conta, pode criar uma conta direto com o teu e-mail, ou tu pode criar com a Microsoft e tal. Ou pode fazer pelo Google. Eu vou fazer aqui porque eu já tenho a minha pelo Google. Esperar carregar. Pronto. Aqui ele já mostra alguns exemplos, se tu quiser usar alguma coisa pronta, tá? E daí aqui tu clica em New, Lucidchart, documento em branco. Daí já vai abrir aqui pra gente criar. Abrindo aqui a ferramenta, ele vai mostrar de novo alguns templates, se a gente quiser usar pronto já. Mas eu vou dar por fazer em branco. Aqui do lado esquerdo a gente tem aqui as partes onde mostra os designs gráficos, né? Pra gente criar ali. Aqui das ligações e tudo mais. Aqui a setinha, caixa de texto, os blocos. Pra gente fazer o fluxograma, o diagrama da classe. Aqui em cima dele também pode editar o nome do teu fluxograma, do teu diagrama, no caso, né? Consegue editar aqui em cima. Então, eu quero começar. Já escolhi o meu design que eu quero. Tu clica e ele já vai abrindo aqui. Aqui tu pode fazer a decisão. Digamos que aqui tu quer colocar o nome, dá 2 cliques em cima aqui. Tu já consegue escrever. Aí eu quero fazer a ligação. Tu pode fazer a ligação por dois lugares. Dá pra te segurar aqui a flechinha, essa bolinha aqui, na verdade, né? E arrastar pra baixo. Ou tu também pode puxar por aqui, ó. Bota a setinha ali e bota onde tu quer ela. Aqui eu já abri duas sem querer. Ó, aqui tu pega ela e tu consegue arrastar aonde tu quer colocar. Aí isso pode fazer também. Eu acho mais fácil fazer pela bolinha, né? Só coloca a bolinha e já puxa. Pode apagar se quiser. Ficar direitinho assim. Aí tu pode editar os nomes também. Digamos que aqui seja o passo 1. Aqui seria o passo 2. Aí tu pode ir editando conforme tu quer. Por exemplo, eu quero fazer uma coisa mais organizadinha, mais bonitinha. Eu posso criar um quadro. Coloco aqui um quadro. Eu posso criar os passos aqui dentro também. Tá mais organizadinho. Por exemplo, vamos fazer aqui. Vou colocar vários passos aqui dentro. Deixa eu botar mais pertinho. Aqui a gente pode tirar. Aí, digamos que na verdade o início seja aqui. A gente quer fazer a ligação para cá, a gente consegue puxar. Aí seja, por exemplo, o passo 1. A gente pode colocar outros nomes também. Eu vou colocar passo 1 só para fazer exemplificação. Aí digamos que do passo 1 vem para o passo 2. Aí aqui vem para o passo 3. Aqui vem para o passo 4. Aí vem para o passo 5. E vamos fazer um fechamento aqui. E aqui a gente liga no fim. Então aqui a gente criou um fluxograma simples, né? Só para fazer a demonstração. Que inicia aqui. Daí tipo, eu coloquei passos, mas aí tu pode colocar os processos ali. Cada um vai ser feito, né? Pra seguir ali na ordem, na hora de executar. Aí a gente tem a parte das decisões também que a gente pode implementar aqui no meio, por exemplo. Aqui a gente pode tirar
a flechinha e colocar uma decisão entre essa ligação aqui. A gente liga o passo 1 e aqui liga o 2. E aqui a gente cria uma decisão. Por exemplo, para passar do passo 1 para o passo 2, vai ter uma decisão aqui dentro. Eu vou criar aqui também um fluxograma de como se tivesse sido uma rotina ao acordar de manhã. Por exemplo, digamos que o meu alarme toque 6 horas. Primeira coisa que eu faço é acordar, ir ao banheiro. Aí a gente coloca outro aqui. Depois de ir no banheiro, eu vou escovar os dentes. E depois tomar café. Após isso, eu vou seguir para o trabalho. Aí vou fazer uma ação. Durante o café, eu posso fazer uma ação. Por exemplo, ou eu posso ouvir um podcast, ou sei lá, posso olhar o TikTok enquanto isso. Aí aqui eu posso criar uma decisão, no caso, uma ação, né? Que eu posso escolher. Ouvir podcast ou TikTok, por exemplo, sei lá. Aí a gente pode ligar aqui. E a gente pode ligar aqui também. Ficou meio esquisito ali, mas é isso aí. Aí vai ser as duas opções que a gente poderia fazer. Deixa eu botar embaixo aqui, fica melhor. Que a gente poderia fazer. São duas tomadas de decisão. Aí, digamos que após isso, eu vou terminar de me arrumar. Vai fazer outro processo. Escolher roupa. Aí a gente vai ligar aqui. E vai ligar esse também. Porque a gente vai ter feito uma dessas duas ações. Deixa eu botar aqui que eu acho que fica melhor. Aí. Depois de escolher a roupa, a gente vai, por exemplo, pegar a mochila. E ir pra academia, por exemplo. Academia. E após a academia, a gente vai pro trabalho. E assim finaliza a rotina da manhã antes de iniciar o trabalho, né? Antes de ir pro trabalho. Então a gente tem toda essa rotina aqui que a gente vai fazer. Aí vai ter duas escolhas aqui que a gente vai poder fazer, que são as ações, né? Durante o café a gente pode escutar um podcast, a gente pode, sei lá, olhar o TikTok. Aí depois disso a gente vai escolher a roupa, vai pegar a mochila, vai pra academia e vai pro trabalho. Então o fluxograma basicamente é um quadro, a gente pode criar ali tomadas de decisões, né? Pra ficar mais fácil de entender e tal, qual vai ser os processos e tudo mais. E ficar mais fácil de visualizar.
Claro, aqui eu fiz um fluxograma de uma ideia muito simples, né? Mas o legal dos fluxogramas é que a gente consegue criar coisas muito maiores e tal para empresas. Então, processos mais complexos, tipo de, sei lá, criação de um projeto, onde tu consegue fazer o passo a passo de cada coisa que vai ser implementada e tudo mais. Então, basicamente seria isso daí a parte de criação. Aí aqui em cima também, depois se a gente quiser formatar alguma coisa, tem como formatar a letra. Ele é praticamente parecido com o Word, assim, a questão de formatação e tal. Aí aqui do lado tem as coisas que a gente pode colocar, as formas e tudo mais. Aqui tem mais opções de container. Aí tu pode mudar as corzinhas, tem algumas já de exemplo. Tem como tu adicionar imagens também, pra te carregar. Dá pra te importar também alguma coisa pronta, se já tem pronto no computador. Aqui tem a opção de código. Se tu quer colocar um código dentro dele, tu consegue fazer por código. E depois tu pode compartilhar o fluxograma também, um grupo, ou copiar o link aqui e mandar para alguém. E é basicamente isso, é uma ferramenta bem simples, bem fácil de mexer, não precisa baixar nada no computador, consegue criar aqui por dentro mesmo dela. Só que ela é um pouco limitada porque não dá para te criar muitos fluxogramas, tá? Então ele tem ali um certo limite de coisas que tu pode criar dentro dele. E tem a parte dos planos também, aqui ó. Aqui tem a opção dos planos, que são claramente um pouco salgado o valor, né? Que é por $100 principalmente. Aqui é o plano individual, seria $9 por mês assinando o plano de 1 ano. E aqui são $11 assinando mensalmente. Então isso convertendo dá cerca de 40 e poucos reais, 50 reais se eu não me engano. Isso individual, né? Aí você vai fazer para time, é um pouco mais, bem mais na verdade. E tem a versão premium, né? Que é a versão completa para empresa, que é $40 assinando no ano ou 51 assinando ali por mês. E aqui tem as coisas, deixa eu traduzir. Aqui tem, tipo, tudo que vai englobar na plataforma, né? Que o gratuito inclui, 3 documentos de Lucidchart editáveis, 60 formas por documento. Aliás, o que a gente fez não teve chegou a alcançar 60 formas, mas conforme a gente vai colocando, ele já vai enchendo. Aí fica mais limitado, né? E daqui tem 100 modelos também, atividades visuais básicas, vinculação básica de dados, modo de apresentação, comentando e tudo mais. E daí o modo aqui individual, que já é o pago, né? Ele vai ter um pouco mais de armazenamento e tudo que tem aqui no grátis. Documentos editáveis limitados, vai ter mais opções também, tu consegue fazer mais de 60 no caso, né? Números limitados de objetos por documento, que seria a parte das formas aqui, né? Importação e exportação do vídeo, biblioteca de formas premium, vai ter mais opções de bibliotecas. E daí na parte de equipe também vai englobar mais essas coisas aqui. E na parte da empresa, que é o mais top, né? Vai ter muito mais coisas aqui dentro. Consegue colocar equipe também. Então tem bem mais opções. Claro, é um programa consideravelmente caro para quem vai usar ele para fazer alguma coisa mais simples. Até dependendo do que tu vai fazer, se é um projeto de escola, alguma coisa assim. A gente viu, eu e meu colega Felipe, né? A gente viu que também dá pra fazer até pelo Word, se quiser. Então, se tu não quer gastar muito, precisa fazer alguma coisa que vai precisar de mais de, por exemplo, deixa eu tentar atingir aqui o limite pra mostrar, que ele vai mostrar o erro. Ó, ele chegou a 60 formas. Aí ele pede pra tu fazer o upgrade pra versão paga, porque não consegue colocar mais formas dentro do documento. Enfim, se tu for fazer alguma coisa que não seja para trabalho, a gente acha que talvez dentro até do próprio Word tu consegue criar bastante coisa sendo simples. Claro, é mais chatinho de fazer, não tem tanta facilidade assim e tal, mas dá para fazer bastante coisa dentro do Word também. Mas se é um fluxograma simples, assim como esse que eu fiz, acaba se tornando viável fazer aqui no Lucidchart mesmo. Enfim, então essa é a ferramenta. E seria isso. Fala galera, aqui é o Felipe e eu tô aqui para trazer mais algumas coisinhas importantes e interessantes sobre o Lucidchart, tá? Então eu gostaria de estar complementando algumas coisinhas aqui. E basicamente o que eu queria falar por agora é que o Lucidchart não é mais só Lucidchart. Ele não, quando, por exemplo, tu for tentar acessar ele e clicar em Lucidchart, quando tu clicar aqui, ele vai te redirecionar para a página da Lucid, tá? Então agora, quando tu fizer o login,
tu vai entrar no site da Lucid. E aqui tu vai ter duas ferramentas, o Lucidchart e o Lucidspark. Eles têm basicamente uma ideia parecida, mas não é a mesma coisa, tá? Então, se eu vim aqui clicar em criar um quadro branco nesse aqui de cima, eu vou estar criando um quadro branco aqui com o Lucidspark, tá? E se eu vier no botão de baixo, eu vou estar criando um quadro branco aqui com o Lucidchart, tá bom? A diferença maior dos dois é que o Lucidchart é feito mais para diagramas UML. Ele é feito mais para fazer esses diagramas, enquanto o Lucidspark ele vai ser mais um ambiente que tu vai poder estar aqui colaborando em tempo real com os teus colegas, com os teus amigos, tudo mais. E ele vai ser um pouco mais livre, tanto que vai ter aqui opções para ti se tu quiser desenhar aqui dentro, se tu quiser colocar um post-it aqui dentro. Então, tipo, ele vai ter mais essa função aqui. Se quiser criar um quadro em branco e daí começar a colaborar aqui dentro, deixar avisos. Então, ele é mais para colaborar em grupo e tem mais essa função. Enquanto aqui o nosso Lucidchart, ele vai ser mais para poder criar os nossos diagramas de casos de uso, nosso diagrama R, nosso diagrama de classes. Vai ser mais para a parte de diagramas mesmo. Não que não dê para fazer diagramas no Lucidspark, mas ele não vai ter as ferramentas necessárias e o Lucidchart vai ser bem mais completo, tá? Então essa aí é uma diferencinha e alguma coisa interessante aqui sobre a nossa plataforma do Lucid, que não é mais só Lucidchart, agora é só Lucid. Agora eu quero falar outra coisa interessante para vocês. O Lucid agora também vai ter uma IA integrada, tá? Que vai ser para te poder estar gerando os diagramas. Então tu pode clicar aqui no Gere um Diagrama com o Lucid AI, ou entrar aqui e criar um diagrama do zero. E aqui do ladinho vai ter a nossa inteligência artificial, que tu pode estar clicando aqui e pedir para ela criar alguma coisa para ti. Assim, ela vai funcionar como uma inteligência artificial normal, tá? Então, se tu... Pra te ter um resultado realmente bom, tu vai ter que ter um prompt realmente completo e bem descrito, partes por partes, do que tu quer, tá? Então, eu vou só dar um exemplinho aqui básico, tá? Eu vou pedir para ele criar para mim um diagrama de classes, por exemplo, tá? Então, aqui. Cria um diagrama de classes com as classes, deixa eu pensar, usuário, pedido e descrição do pedido. Apenas estas 3 classes, só para ele não fazer mais do que eu pedi, tá? Então, se eu estar clicando aqui, ele vai estar começando a gerar aqui. Eu, sinceramente, não achei tão útil. Claro, se tu quiser adiantar alguma coisa é útil. Então, eu já criou aqui. Mas eu não achei, assim, muito completo. Não achei ela tão inteligente, sabe? Isso que eu queria dizer. Ela criou aqui certinho, mas não é nada assim demais, entendeu? Se eu pedir pra ela criar alguma coisa mais complexa, ela já vai criar com um pouco de dificuldade, com alguns problemas. Claro, isso vai depender muito do teu prompt, né? Se tu criar um prompt realmente bom, ela pode criar algo bom. Então, vai depender muito disso, né? Então, aqui ela criou nosso diagrama de classes aqui, com usuário, pedido e descrição do pedido, assim como eu pedi, tá bom? Aí, outra coisa interessante que eu queria estar mostrando para vocês é que caso tu clique em algum desses modelos aqui, desses modelos mais completos, como o diagrama de classes, o diagrama de casos de uso, e tu clique nesses templates que aparece, tem uma coisa muito interessante, que eles vão ter um link para um vídeo no YouTube, tá? Aqui, ó. Aqui é o nosso template de diagrama de classes. E eles vão ter aqui links para o YouTube, tá? Então, caso tu queira assistir um tutorial e o tutorial é realmente bom, tu pode vir aqui nesse botão e ele vai te direcionar aqui para um link no YouTube, tá bom? Enfim, era basicamente isso que eu queria mostrar também, tá? Agora eu quero estar mostrando para vocês como é que a gente vai estar fazendo para poder criar um diagraminha simples de classes, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos criar aqui nosso diagrama em branco. Deixa eu mudar aqui o nome para diagrama de classes. Perfeito. E deixa eu pensar que nós vamos criar aqui. Vamos fazer o seguinte.
vamos criar um diagrama de classes. Vamos pegar aqui. Ó, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pesquisar aqui. Diagrama de classes UML. Aqui já apareceu nossas formas, tá? Então vamos pegar aqui que é a nossa tabelinha. E vamos criar bem simples mesmo, vamos criar um usuário. E vamos fazer um pedido, por exemplo. Então vamos lá. Vamos dar um nome de usuário. E vamos colocar aqui dentro atributos importantes para o nosso usuário, como um ID para ele, um ID user, ok? Que vai ser do tipo inteiro. Vamos colocar também um nome do usuário, que vai ser um tipo string. Vamos colocar aqui também um e-mail, que vai ser também do tipo string, né? E uma senha para ele, tá? Que vai ser do tipo string também. Perfeito? E aqui a gente pode colocar essa parte aqui de baixo, quando a gente está praticando, mexendo com o diagrama de classes, elas são reservadas para nossos métodos, tá? Então, como métodos, ou se quiser chamar de funções, a gente pode estar chamando, por exemplo, uma função de cadastro. Uma função de cadastro, porque nosso usuário vai precisar fazer um cadastro, né? E a gente pode estar chamando também uma função de login, porque ele também vai precisar fazer um login. E atente-se a um detalhezinho, que esse menos e esse mais que eu coloco antes, o menos quer dizer que esse atributo ou método vai ser privado e o mais quer dizer que vai ser público, tá? Como é um método e vai ser usado por outras tabelas, eu vou deixar como público, tá certo? Então vamos criar aqui outros e botar aqui embaixo. Vamos criar então o nosso pedido, tá? Então vamos mudar aqui para pedido e o nome da classe começa com letra maiúscula, tá? Assim como a gente já viu em Java, por exemplo, o nome das classes lá também começam com letra maiúscula, tá? Então vamos colocar aqui nosso ID do pedido, que vai ser um tipo inteiro. E vamos colocar uma data pro nosso pedido. Acho que uma boa. Data pedido do tipo date, tá? Podia botar tipo data, mas vamos deixar padronizado em inglês para ficar melhor, ok? E vamos colocar aqui algumas funções também. Vamos colocar uma função de adicionar itens ao pedido. Adicionar itens. Vamos colocar também uma função para remover itens. Uma função para somar os nossos itens. E eu quero também uma função para calcular o total, porque depois a gente vai fazer uma tabelinha só para os itens do pedido, tá? Uma classe só para os itens do pedido. Então vamos colocar aqui também um calcular total. Que daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada pedido e vai calcular. Bom, continuando, vamos colocar aqui um item pedido com letra maiúscula. Aqui, item pedido. E vamos colocar aqui um quantidade. E vai ser tipo inteiro, ok. E vamos colocar um subtotal, que vai ser do tipo float. E aqui vamos chamar as funções calcula subtotal. Vamos fazer agora o nosso pedido. Nosso produto, quer dizer. Tá. Aí, vamos colocar aqui nossos atributos. Vamos colocar o nosso... Opa, peraí. Peraí que aqui eu botei aqui como público e é privado, tá? Tá, perfeito. Aqui vamos colocar um ID. Um ID para o nosso produto, que vai ser do tipo inteiro. Vamos colocar um preço, que é importante para o nosso produto, que vai ser do tipo float. Vamos colocar um nome para o nosso produto, que vai ser do tipo string. Vamos colocar uma descrição do nosso produto, que também vai ser do tipo string. Vamos colocar uma quantidade de estoque agora para finalizar, tá? Vai ser do tipo int, perfeito. E aqui dentro a gente vai ter a função, deixa eu pensar, uma função para cadastrar o nosso produto.
E uma função também para alterar o estoque, né? Caso, enfim, venha a acabar ou aumentar o estoque. Então, alterar nosso estoque. Então, nossas classes aqui já estão, nossas tabelinhas, nossas classes já estão criadas. Agora a gente tem que fazer a ligação delas. E o que é interessante aqui da ferramenta, tá? Tu pode simplesmente vir aqui e ligar uma nas outras, tá? Então, a gente pode simplesmente ligar aqui. Então, elas já estão conectadas, tá? E se a gente vir aqui, ó, clicar aqui, a gente pode alterar como que vai ser a nossa linha. Eu gosto de deixar ela completamente preta e um pouco mais grossa para ficar mais visível, tá? Então, vou fazer isso aqui em ambas. Perfeito. Aí, e outra coisa, não, essa setinha aqui não vai ser, a gente não vai estar usando, a gente vai estar usando atributos simples, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui também? Aqui, se tu vier, tu vai ver que tem a extremidade da seta, tá? Então, se tu clicar aqui em mais, tu pode até limitar pro que tu quer. Então, por exemplo, se tu selecionar tudo e deixar todas essas opções aqui, quando tu aplicar e tu vir aqui e dar um scroll para baixo, tu vai ver todas as opções da ponteira da seta. Mas como a gente está usando só o nosso padrão de classes aqui, a gente pode vir aqui em UML e deixar selecionadas as que a gente vai usar. Que no caso a gente vai estar usando estas daqui, tá? No caso aqui, eu vou usar poucas dessa porque eu não estou fazendo um exemplo muito completo, tá? Então, esse aqui vai ser normal. E esse aqui, como o nosso pedido vai ser dependente do nosso item pedido, a gente vai botar essa daqui, tá? E aqui nós vamos deixar a nossa setinha aqui simples, tá? E aqui eu só tenho que mudar que tá o contrário, tá? É assim, ó. Opa. Só pra ficar certinho, tá? Aí, agora sim. Agora tá perfeito. Pronto, agora a gente só precisa colocar, dizer se vai ser 1 para 1, se vai ser 1 para N. Então vamos colocar aqui certinho. Bom, pra gente poder botar um texto, assim como padrão em outras ferramentas, a gente dá 2 cliques. Então, nosso usuário pode ter nenhum ou muitos pedidos, e o nosso pedido pode ter um usuário. Então, vamos colocar aqui que o nosso pedido pode ter um usuário, e o nosso usuário pode fazer 0 ou muitos pedidos, tá? A gente também pode, se quiser, mudar essa fonte aqui e aumentar o tamanho, tá? Se quiser, só vir aqui e aumentar. Mas aqui no caso a gente não vamos estar mudando, tá? Deixar assim mesmo. Bom, aqui para baixo, o nosso item do pedido, ele vai ter no máximo 1, no mínimo 1 e no máximo 1, né? Vou botar aqui. E o nosso pedido, quantos itens ele vai ter? Ele pode ter no mínimo um item e no máximo vários itens, né? Porque senão ele não seria um pedido se não tivesse um item. Então vamos colocar aqui. Perfeito. E aqui o nosso produto. O nosso produto ele pode ter 0. O nosso produto ele pode estar em 0 ou em muitos pedidos, em nenhum ou muitos pedidos. E o nosso item pedido pode ter no mínimo 1 e no máximo um produto. Porque aqui a gente está falando do produto em si, não da quantidade dele, porque a quantidade dele vai estar aqui dentro, tá? Então, aqui a gente vai botar 0, 2 pontinhos no nosso asterisco, que isso significa 0 ou muitos. E aqui a gente vai botar apenas um 1zinho, só posicionar aqui para ficar certinho. Perfeito! Então aqui a gente vai ter nosso diagrama de classes, bem simples mesmo, que vai estar exemplificando aqui, mostrando como é que vai estar funcionando o relacionamento de um usuário com um pedido, item pedido e produto. E, por enquanto, é isso. Muito obrigado. Então, basicamente, essa vai ser a nossa ferramenta aqui do Lucid, ou Lucidchart, como vocês quiserem falar. E, no geral, ela é uma ferramenta que é muito útil, ainda mais agora. Eu lembro que eu usei ela no passado e a quantidade de atores, de objetos que tu podia usar em cada arquivo era muito pequena. Então agora parece que eles deram uma melhorada e ficou um pouco maior a quantidade de objetos que tu pode usar por arquivo. Então ela realmente se tornou uma ferramenta mais viável. Antigamente era muito ruim porque se tu fosse fazer qualquer coisinha um pouco maior já não ia dar certo. Então agora ela realmente se tornou algo muito viável e ela é uma ferramenta muito prática, porque é só tu abrir ali, criar uma conta e já começar um projetinho. E ela é só tu, basicamente, o modo de usar ela
é muito fácil porque é só tu arrastar os objetos para a tela e tu já vai estar conseguindo fazer. Então ela é uma ferramenta muito intuitiva, muito prática e ela realmente também é muito usada no mercado de trabalho. Claro, que se tu for uma pessoa sozinha e quiser assinar um plano vai ser realmente bem caro porque é tudo em dólar, né? Mas ela vai ser muito boa se quiser entrar em alguma empresa que utilize ela e te dê uma licença. Vai ser muito prático para te trabalhar com seus colegas e colaboradores, né? Porque eles vão conseguir trabalhar todo mundo junto em tempo real e vão poder se ajudar, né? Então ela é muito útil, muito prática e também tem uma interface muito simples e muito clean, né? Ela é muito bonitinha, tudo alinhadinho, tudo com borda, é bem interessante. Então basicamente é uma ferramenta que eu acho muito positiva. Se tu for usar para fazer um projeto realmente grande e não quiser ativar um plano ou começar o teste gratuito, não vai estar compensando, porque ela vai ter o limite de caractere. Mas caso seja para alguma coisa rápida, ela é muito útil. Então é basicamente isso. Esse foi o nosso trabalho e obrigado por assistir o vídeo.